Oi, gente. O Eduardo Girão levou uma baita de uma invertida do Randolfo Rodrigues, depois de mentir e dizer bobagens lá no plenário na discussão da criminalização da misoginia. Misoginia, o ódio às mulheres e comportamentos que refletem isso. Um projeto de lei que busca evitar que a sociedade se torne uma sociedade profundamente mais machista do que já é. A sociedade brasileira é muito machista, mas ela pode se tornar ainda pior. Então vamos ver a fala do Eduardo Girão. Prometo para vocês que não vou deixar muito tempo a fala do Girão, porque vem a fala do Randolfo Rodrigues. Mas vamos lá. E quando eu vejo algum parlamentar aqui falando, a família, nós defendemos, o governo defende a família, eu sou um projeto que defende a família mesmo, quando defende aborto. Porque esse governo Lula é o governo do aborto. Girão, o governo não legalizou, mas valeria a pena dizer que o aborto já é legal para quem é rico. Todo mundo tem dinheiro. Ele só é proibido para o pobre. Viu? Só o pobre não pode. Toda pessoa rica conhece alguém que teve uma filha que, sabe, engravidou antes da hora e tal, e o paizinho lá foi lá e diz em público que é contra, mas para a filha que foi, né, ao amante, para a filha e para a amante, né, ele de repente vira a favor, né? Muitos desses cidadãos de bem, né? Enfim, a hipocrisia rola solta aí, né? Solta. Nós não, nós defendemos como uma questão de saúde pública. Defendemos o direito à escolha, sabe? Uma coisa que quem diz defender a liberdade devia defender, mas que não defende liberdade coisa nenhuma, sabe? Mas enfim, vamos seguir. Esse governo Lula é o governo das drogas. Tá lá o Conanda. Resolução. Agora só tá mentindo, né? Só tá mentindo. Governo Lula faz de conta que não é com ele. Aborto e droga. Queriam liberar maconha. O projeto de lei, ora relatado pela senadora Ana Paula, ele cuida e trata da criminalização da misoginia. Então vou deixar bem claro qual é o tema. Criminalização da misoginia. Eu vi suscitar esse debate desde semana passada para cá, presidente. Eu me senti no Senado, mas no Senado do Império, nas vésperas de 13 de maio de 1888, quando devia estar sendo debatido naquele momento a Lei Áurea, e alguns deviam lá estar dizendo, isso vai quebrar a economia nacional. O Brasil vai criar discriminação entre os brasileiros. Recuperemos, presidente, no arquivo do Senado. Talvez o debate não tenha sido muito diferente desse. Nós estamos em 2026, com uma epidemia de assassinatos de mulheres no Brasil. Eu vou citar só no meu estado. Aqui algumas fotos. Foram 8, presidente. Aqui o Randolfo fala uma coisa realmente alarmante. Eu estava numa live com o Ricardo Neguton na TV 247, ele trouxe os números. É uma coisa assim assustadora. A violência contra a mulher virou um problema, sempre foi um problema, mas virou um problema no Brasil ainda maior, explodindo. E eu tenho uma análise, isso daí é um reflexo, em parte, de um capitalismo decadente, de frustrações sendo potencializadas. E aí, né, isso é uma coisa mais global, e aí com um capitalismo decadente, com a incapacidade do capitalismo de responder às necessidades e sentimentos machistas, misóginos, que estão sendo estimulados na internet pelos grupos de extrema direita, estão favorecendo a multiplicação desse tipo de violência. Quem multiplica esse tipo de coisa é a extrema-direita nas redes. E a verdade é que o Estado tem muito pouca capacidade de ingerência no atual modelo e precisa de novas leis, de novas estratégias, inclusive para limitar a disseminação desse tipo de material odioso que estimula a violência nas redes sociais. Responsabilizar as pessoas que disseminam isso nas redes. Quem incentiva a violência contra a mulher, ódio contra a mulher, precisa começar a ser responsabilizado. Porque tem parte da responsabilidade no que está acontecendo no Brasil. Isso também deve ser dito. Agora, no mês de março, no nosso estado, presidente, do Amapá, um acréscimo de 300%. Ivone dos Santos, Carla Carolina Miranda dos Santos, Paula Barroso, Maria do Socorro Oliveira Serra, Natália Cristina Alves Sena, Jussiele de Souza Moraes, Maria Eduarda Paixão. Sabe o que tinham em comum?
via de regra, na maioria, no Amapá e no Brasil, é o companheiro de dentro de casa. Ou insatisfeito com a separação, ou com ciúme doentio, com a mesma compreensão do século XIX, de que mulher é propriedade. Que compreendeu que deveria resolver aquilo tirando a vida da companheira. Senadora Ana Paula, esse projeto seu é pela família. É pela real família brasileira. Porque não existe família sem a mãe de família. A raiz do feminicídio está no machismo. O machismo tem raça, tem traços estruturais da formação da sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade que até 1916 tinha um código civil que dizia que era legítimo ao marido matar a mulher quando a encontrasse em crime de adultério. A tese famigerada da legítima defesa da honra vigorou no direito brasileiro até 1980. Eu não estou falando de século XIX, estou falando de 1980, com o julgamento de Dock Street e a absolvição dele naquele momento. É esse o legado machista que está na raiz das mortes de mulheres. E quem primeiro tem que admitir esse legado e fazer autocrítica somos nós, homens. Temos que admitir essa carga histórica e cultural sobre nós. E temos que admitir o clima famigerado que se criou no mundo, com que se dissemina nas redes sociais. Por isso, colega Ana Paula, tem que votar o vosso, mas tem que votar o nosso, da Maria da Penha Digital. Porque não é aceitável. Você quer liberdade de expressão, você pode opinar, você pode ser de direita, de esquerda, professar, torcer para o Flamengo como eu, torcer para o Vasco, torcer... Agora, você não pode ir para a rede social e subir uma trend com uma faca na mão, perguntando, dizendo, caso ela diga não, o que você vai fazer. Isso não é liberdade de expressão. Isso é incentivo, claro, à violência de gênero. E a misoginia e boa parte dessas comunidades aí que estão disseminando ódio, elas, não todas, não estou falando de todo mundo que participa disso, mas muita coisa que está rolando lá nas redes sociais tem muita disseminação, sim, de misoginia, de ódio de gênero, e esse pessoal está favorecendo essa violência, essa explosão de violência. Porque os odiosos das mulheres, assim como os odiosos dos gays, da população trans, eles se encontram, se sentem legitimados, se sentem energizados e se sentem validados em seus ódios. E aí, quando ficam frustrados por diferentes motivos, Randolph lembrou alguns, acabam descambando para a violência. Isso é disseminação do crime. Isso aí é o fortalecimento da compreensão da mulher como propriedade. Companheiros, companheiras, colegas, senadores, não se trata aqui de feminismo, não. Se trata de cumprir a Constituição. Eu sei que alguns vão dizer, mas tudo é machismo. É que sempre foi, senadora Leila. Nós somos um país formado com a carga cultural do machismo e do racismo. Se nós, como sociedade, nós, como senadores e senadoras da República, não reconhecermos isso, nós não aprendemos como temos que superar. Foi a Constituição, no artigo 5º, que nós temos mais de 30 anos de sua promulgação, que proclama a igualdade jurídica entre homens e mulheres e diz que essa igualdade só se realiza quando se trata os desiguais desigualmente, na medida que se igualam. A carga histórica desiguala a mulher em relação ao homem, e a promoção da igualdade é o dever histórico de nós como legisladores, é o dever histórico desse Senado. Aprovar leis como essa é defender a família brasileira, é defender as mulheres brasileiras, é defender a unidade familiar, banir da internet expressões do tipo, destrua o ego dela. Vocês sabem, colegas, que tem na internet expressões do tipo, todas as mães solos são aproveitadoras. Alguns vão dizer, mas você está reproduzindo. Estou reproduzindo para ser condenada, para que nós nos indignemos com isso. Eu me sinto... Essa lógica de todas as mulheres são aproveitadoras, isso rola muito em fóruns Red Pill, Incel e tal. Muito, é muito comum essa visão sobre a mulher, né? É por isso que ficou conhecido como o projeto anti-Red Pill, anti-Incel e tal. E isso é a porta de entrada do neofascismo. Está no meu livro, né, que eu ainda não lancei, sobre o neofascismo brasileiro e neofascismo mundial, que a porta de entrada é justamente... para muitos jovens, é justamente essa lógica, né, de pegar as frustrações sexuais e potencializar elas para a política. Como senador do século XIX, defendendo a Lei Áurea, no 13 de maio de 1888, quando esse projeto deveria ter sido aprovado por unanimidade, com um aplauso e com um reconhecimento histórico da carga que nós temos de uma sociedade machista que oprime a mulher e que tem levado elas à morte.
no meu Amapá e no Brasil todo. Porque eu não vejo debate, tem coisas que eu não vejo debate possível. Não tem variação de debate para isso. Só como diz uma grande mulher, pensadora liberal democrática do século XX, Hannah Arendt, só tempos muito sombrios em que estamos vivendo pode justificar que um tema como esse seja objeto de discussão e não de aclamação e aprovação por unanimidade por parte desse plenário. Só tempos muito sombrios. Presidente, eu espero o convencimento dos colegas do absurdo que é o contraponto e o contraposto a esse projeto. Nós estamos com esse projeto, senadora Ana Paula, cumprindo a Constituição no artigo 5º, protegendo as mulheres brasileiras. Nós estamos socorrendo 8,8 milhões de mulheres brasileiras, que corresponde a 10% das mulheres com 16 anos ou mais, que sofreram algum tipo de violência digital no último período. Esse projeto vosso tem duplo significado. Colocar misoginia e machismo no lugar que é crime. Em segundo lugar, combater a linguagem que tem em todos os lugares. É muito comum o argumento aqui. Não, nós defendemos a igualdade de mulheres, mas não tem mais. Para a igualdade não tem mais, não tem meio mais. Igualdade ou é inteira e não é pela metade. Não aprovar esse projeto representa, não aprovar, me perdoem, a divergência desse projeto representa, per si, uma contradição em si, com um parlamento que se avora a ser do século XXI. Eu fico lamentando os tempos atuais, sobretudo por esse debate estar existindo, porque eu esperava desse projeto a aclamação por unanimidade. Brilhante fala de Randolph, brilhante fala de Randolph, realmente excelente, excelente fala. E faço das minhas as palavras dele, né? Realmente. E eu vou um passo além. Uma coisa que ele não comentou e eu já anunciei. O movimento Red Pill, o Incel e tal, tem funcionado em larga medida como uma porta de entrada de jovens para a extrema-direita. Tem sido um mecanismo através do qual, né, muitas ideologias, né, têm se disseminado para a direita e a extrema-direita. Então, existe uma estratégia por trás disso. Existe uma estratégia. Em comunidades como comunidades de gamers, né, o pensamento machista é dominante, né, lamentavelmente. Em outras comunidades também. Então é uma coisa para ser compreendida. Vai ter muita chiadeira, mas não faz parte da liberdade de expressão incentivo claro à violência contra qualquer grupo social. Isso daí está nas exceções da liberdade de expressão, historicamente, e por motivos óbvios, né? Você permitir que esse tipo de discurso se dissemine produz efeitos de violência clara contra grupos sociais historicamente reprimidos. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, inclusive ideias que promovem a noção de que o feminismo está ligado à luta da classe trabalhadora, tem uma forma de você fazer isso. Tem um link no comentário fixado, você pode se cadastrar no Hotmart, a maior plataforma do mundo de cursos, e com um clique virar afiliado dos meus cursos. E ao divulgar os cursos com um link que vai ser seu link, você começa ganhando uma comissão de 20% e sobe para 40% se você vender 13 cursos. 13 cursos, você já começa a ganhar uma comissão de 40%, basta me avisar que vendeu 13 cursos. E você, enfim, é uma grande oportunidade de divulgar ideias de esquerda e ainda ganhar um dinheirinho. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, pode se tornar apoiador, membro, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.